Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição, Francisco, bem-vindo. Vamos ficar a saber tudo sobre a doença celíaca. Lembra-se de, na quinzena passada, quando falamos sobre as vantagens da castanha, termos dito que é um bom alimento para quem tem intolerância ao glúten ou doença celíaca? Pois bem, se calhar ficou a pensar, mas afinal o que é isso da doença celíaca? É esse o tema do Serviço Público desta quinzena, que começa agora comigo, Francisco Santos Coelho, que sou médico de família. A doença celíaca é uma doença crónica autoimune que surge na sequência da ingestão de glúten em pessoas que estão geneticamente suscetíveis e que se caracteriza por atrofia das vilosidades do nosso intestino delgado, ou seja, existe uma parte da estrutura do intestino delgado que fica atrofiada e dificulta o seu normal funcionamento. O glúten é o fator primordial na indução da doença celíaca e é composto por algumas substâncias, algumas componentes que estão sobretudo no trigo, no centeio e na cevada. Esse glúten, esse componente alimentar, desencadeia no intestino delgado uma resposta inflamatória que descontrola, digamos assim, o nosso sistema imunitário, originando assim a progressiva destruição da estrutura normal do nosso intestino. E isto traduz-se então na tal atrofia das vilosidades intestinais, que são estruturas que permitem uma melhor absorção alimentar neste órgão. Esta destruição leva à diminuição da capacidade de absorver os nutrientes e, consequentemente, de fazer um bom processo digestivo. Estão descritos múltiplos fatores que podem contribuir para que surja a doença celíaca, sejam eles fatores de origem ambiental ou contextual, também de origem imunológica e, como referimos, de origem genética. A doença celíaca pode manifestar-se em qualquer idade, desde que o glúten já tenha sido introduzido na alimentação. Apesar de ser frequentemente diagnosticada nas crianças, após o segundo ou terceiro trimestre de vida, alguns meses após a introdução do glúten na alimentação, cada vez é mais comum o diagnóstico na idade adulta. E se antes se protelava o início da introdução de alimentos com glúten mais para a frente no processo de diversificação alimentar dos bebés, hoje em dia sabemos que não temos que ter esta preocupação, porque de facto se iniciarmos o processo de diversificação alimentar já com alimentos que tenham glúten, pode até ser mais benéfico para diminuir a sensibilização do próprio organismo. Na Europa e nos Estados Unidos da América, estima-se que cerca de 1% da população tenha doença celíaca. Considera-se genericamente que a doença celíaca está largamente subdiagnosticada, ou seja, que existem ainda muitos casos que não estão devidamente diagnosticados. Em Portugal, num estudo nacional realizado em 2016, em adolescentes entre os 13 e os 14 anos, determinou-se uma prevalência de 0,7%. Por isso, como vê, é mesmo provável que existam muitos casos que ainda não são conhecidos pelos médicos que acompanham muitos destes utentes. Como é que se manifesta a doença celíaca? Ora, ela caracteriza-se por uma grande variedade de sintomas e de sinais, pode atingir o organismo de forma multissistémica, ou seja, de vários órgãos, ou no outro extremo de uma forma monossintomática, como uma ou outra queixa, por vezes até muito ligeiras e difíceis de avaliar e de diagnosticar devidamente. É habitual dividirmos as manifestações da doença celíaca em dois grupos.
os doentes com os chamados sintomas clássicos e os doentes com os sintomas atípicos. Relativamente aos sintomas ditos clássicos, falamos geralmente de crianças com diarreia, flatulência, distensão abdominal, muitas cólicas, emagrecimento, desnutrição ou até atraso do crescimento. Já nos doentes com sintomas atípicos, referimos-nos mais a indivíduos adultos com sintomas que vão para além do intestino. Falamos, por exemplo, de anemia por falta de ferro e que não responde muito bem aos tratamentos habituais destas anemias. Falamos, por exemplo, de osteopenia ou osteoporose de forma acentuada ou que surgem em idades precoces em relação ao habitual. Podem também aparecer alterações na pele com pequenas vesículas, como quase se fosse um herpes a afetar essa mesma região cutânea. Podem aparecer alterações na boca com aftas recorrentes. Pode até, imagine só, apresentar-se sob a forma de infertilidade ou abortos recorrentes. Portanto, é mesmo possível que as manifestações sejam muito inespecíficas. Existem também outros casos, alterações neurológicas, na função da tireoide, no estudo do fígado ou até nos dentes. Relativamente ao tratamento, atualmente o único tratamento conhecido e eficaz consiste naquilo que lhe disse há pouco, ou seja, a dieta isenta de glúten, ou uma alimentação que não tenha qualquer tipo de glúten, e isto deve ser feito para toda a vida. Ou seja, nesta dieta, que de facto resulta quando é cumprida, devemos eliminar de forma definitiva o trigo, o centeio e a cevada. Esta dieta deve ser rigorosa, mas obviamente também saudável e equilibrada, e por isso quase sempre é necessário que haja um bom acompanhamento por profissionais experientes, nomeadamente na área da nutrição, para que uma dieta que pode ser de facto restritiva seja devidamente equilibrada com outras componentes importantes. Ao longo do tempo, é sempre importante que se vá vigiando clinicamente e de forma regular o doente celíaco, seja através dos parâmetros clínicos ou nutricionais e também de parâmetros laboratoriais. Apesar de parecer um inferno ter que fazer uma dieta para toda a vida sem qualquer glúten, na verdade existem boas notícias associadas a esta notícia. O diagnóstico de doença celíaca e o cumprimento desta dieta isenta de glúten, estabelecidos de forma precoce, na infância ou na adolescência, permitem assegurar um desenvolvimento normal, um crescimento adequado da criança ou do indivíduo celíaco e minimizar de forma significativa as complicações desta doença na idade adulta. É, portanto, importante estarmos atentos, reportarmos sintomas anormais, fazermos um diagnóstico atempado e iniciarmos atempadamente a dieta adequada se comprovar a doença, de forma a que possamos dar aos nossos doentes mais qualidade de vida. Ainda a este propósito, saiba que existe uma Associação Portuguesa de Celíacos, a APC, que presta um apoio multidisciplinar aos celíacos, aos seus familiares, facilitando a adaptação à dieta isenta de glúten e também a manutenção da qualidade de vida após o diagnóstico. A Associação Portuguesa de Celíacos dinamiza ao longo do ano diversos eventos de formação, eventos até lúdicos, e investe no desenvolvimento de parcerias com diversas entidades comerciais, científicas, reguladoras, cujos resultados têm sido amplamente reconhecidos e valorizados por quem já se juntou a esta associação. Por isso, fica a dica, e para saber mais sobre esta associação ou sobre a doença celíaca, convido a passar no site www.celíacos.org.pt. É sempre importante sabermos mais, conhecermos outros casos, para que estejamos nós e os outros sempre de boa saúde. Obrigado por ter estado desse lado. Nós voltamos a ouvir-nos por aqui dentro de 15 dias, já em dezembro. O ano está a acabar, estão a chegar as festas, por isso, junte-se a mim. Eu conto consigo. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição,
Direito, Medicina Familiar, Formação Profissional, Saúde Estética, Psicologia, Contabilidade, Coaching Pessoal e Profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.